Marcos 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou Ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã.
para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Queridos espectadores, vamos agora falar a respeito do capítulo 13 de Marcos, que nós acabamos de ouvir. Queridos, aqui no capítulo 13, o Senhor Jesus senta com 4 dos seus apóstolos, 2 irmãos, no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, e tem um diálogo a respeito da consumação do século. O Senhor Jesus dando um anúncio daquilo que vai acontecer, queridos. Ele dá um anúncio falando dos acontecimentos da consumação do século, dá um anúncio do como nós devemos, qual é o comportamento que nós devemos ter, qual é a posição que nós devemos ter e cuidar desse momento. Então, ele diz que os acontecimentos que vão acontecer na nossa vida futura, queridos, são acontecimentos que o Senhor Jesus já predisse. Nós vamos falar a respeito disso. É isso que aborda o capítulo 13 de Marcos. Ele fala das coisas que vão acontecer com relação ao mundo. Ele já diz, por isso que eu já predigo a vocês esses acontecimentos. Mas o mais importante nos acontecimentos é que ele dá o ensino de como nós devemos nos portar. E é isso que é importante para nós. Qual é a visão que nós devemos ter? Porque existem muitas discussões a respeito disso. A respeito da vinda do Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus, a respeito da consumação do século, há muito sensacionalismo nisso. Há muitas profecias, muitas conversas. O que nós temos que entender nessa questão de ordem profética, que fala a respeito do mundo vindouro, das coisas que vão acontecer no futuro, nós temos que ficar atento com relação a observar isso. Nós vamos observar todas essas ações que vão acontecer, mas o mais importante, querido, qual é a nossa conduta? Isso é o que o Senhor Jesus explicou e na qual o Espírito Santo nos ensina na nossa geração qual é a posição que nós devemos ter. Então, o Senhor Jesus diz que quando ele saiu, o relato de Marcos diz que quando eles saíram do templo de Jerusalém, os discípulos olharam encantados com o templo, né? E falaram para o Senhor Jesus: Mestre, olha que pedras, que edifício. Eles ficaram encantados com a majestade daquele edifício construído desde o tempo de Salomão, aquela majestade daquele templo maravilhoso, né? E aí então o Senhor Jesus sentou com eles no monte e virou para eles falar: olha, vê esse grande edifício, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso, querido, aconteceu, esse fato aconteceu, não na consumação do século, porque esse fato aconteceu 70 anos depois da vinda do Senhor Jesus, depois da passagem do Senhor Jesus sobre esse momento. O general Tiro, que entrou em Jerusalém e por causa do ouro que tinha naquele tempo, eles derrubaram todas as pedras na busca do ouro. Então, esses anúncios a respeito do capítulo 13, que o Senhor Jesus fala, existe uma ordem escatológica, existe uma ordem de acontecimento no futuro. Só que, por isso que nós não temos como analisar isso de uma maneira sucinta e dar isso de uma maneira prática, como é que isso ocorre. Porque isso não diz respeito a nós. O futuro pertence a Deus. A única coisa que é importante no entendimento disso é nós sabermos o que vai acontecer, nós vamos observar esses acontecimentos e ter uma postura na qual o Senhor ensina. Porque os apóstolos, depois de ter esse conhecimento de que aquele edifício que foi construído ia ser destruído, não ia haver pedra sobre pedra, eles se interessaram em saber como é que é a consumação do século. E aí eles sentaram com o Senhor Jesus nos Montes das Oliveiras e perguntaram para o Senhor Jesus. E quero ressalvar aqui, queridos, que
Quem foram os apóstolos que sentaram com o Senhor Jesus? Foram dois irmãos, foram aqueles apóstolos que foram chamados primeiro. Então, era Pedro e o irmão dele, o André, e João, o apóstolo João, e o irmão dele, Tiago. Esses irmãos, os quatro, é que se interessaram em saber e conversaram com o Senhor Jesus a respeito desse momento. Então, queridos, há certa atitude de intimidade, de particularidade, que os apóstolos se dispõem com o Senhor Jesus. Como a própria Marcos descreve, ó, perguntaram em particular. Eles perguntaram em particular, diga-nos como serão essas coisas, qual o sinal que haverá para que se cumprir tudo a consumação do século. E aí então o Senhor Jesus vira para eles e começa a dar um ensino a respeito disso. E a primeira palavra que o Senhor Jesus dá a respeito da consumação do século, ele diz a respeito da nossa atitude. Então ele fala, o Senhor Jesus dá um ensino do respeito à nossa atitude e com relação ao que vai acontecer sobre a humanidade. Então, com relação à nossa atitude, a primeira palavra que ele dá é essa. Fala, olha, acautelai-vos. A primeira pergunta, olha, que ninguém vos engane. Essa é a primeira palavra que o Senhor Jesus diz aí. Olha, primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? No que diz respeito à consumação do século, com diz respeito à vinda do Senhor, à volta do Senhor Jesus, a palavra de ordem que o Espírito Santo nos anuncia à nossa geração, a primeira palavra, olha, que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. Porque virão, ele diz, virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, esse é um cuidado importante para a igreja, tá, né? Entendeu? Porque muitos virão dizendo que é ungido de Deus. O que significa eu sou o Cristo? Significa sou ungido. Então muitos virão como desse engano de dizer que são o Cristo. Ó, né? E para nós não sermos enganados. Então, primeira posição para nós, Igreja do Senhor Jesus, é estarmos atentos. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Qual é o segredo disso, querido? De nós não sermos enganados. O segredo para nós não sermos enganados é você ter na tua intimidade a convivência com o Espírito Santo. Porque se você tiver conhecimento da palavra de Deus, tiver conhecimento da verdade de Deus no teu coração, você tiver conhecimento do que o Senhor Jesus propõe para a tua vida e como você deve se pautar, qual é a voz do seu pastor, qual é a voz, pastor, que eu estou querendo dizer? Senhor Jesus, porque Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o nosso verdadeiro pastor, foi Ele que deu a vida de resgate de nossas vidas. Foi Ele que deu a oportunidade de nós recebermos o perdão do pecado. É dele o convite para nós vivermos a reino do céu. É dele a esperança de nós recebermos, trocar nossas vestes desse corpo corruptível num corpo incorruptível. Vai ser dele que nós vamos receber as vestes brancas, puras, para os convidados da boda do Cordeiro. É dele, querido. Ninguém vai oferecer isso para nós. Não existe sobre a face da terra ninguém que tem capacidade para nos colocar neste lugar. Só o Senhor Jesus. E Ele tem uma chamada de viver no nosso coração até a consumação do século. Então, até acontecer todos esses fatos, nós temos o Senhor Jesus dentro do nosso coração. E esse entendimento é que nos leva a estar trazendo o estudo, a profundidade do conhecimento da palavra, para que nós conheçamos a voz do nosso pastor. Para você estar firmado na palavra verdadeira do bom pastor que está sobre o nosso coração, né? E o Espírito Santo nessa convivência. Então, nós temos essa intimidade. Então, quando você tem essa intimidade, ouvindo a voz do seu pastor, ouvindo a voz do Espírito Santo no teu coração, ninguém vai conseguir te enganar. Você conhece a voz do seu pastor. O Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, não tem como ser enganado. Por isso que nós temos que aprender a ter a intimidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Essa é a chamada principal nossa, da Igreja do Senhor Jesus, na nossa geração.
Porque se nós vamos analisar os acontecimentos que o Senhor Jesus anuncia do final dos tempos, nós vamos ver que isso está se cumprindo na nossa geração. Então nós temos que estar preocupados em estar trazendo para a nossa vida a lâmpada, que é a palavra de Deus, mas com o óleo, que é a presença do Espírito Santo no nosso coração. Essa é a noiva prudente. Então nós temos que ter esse cuidado de nos exercer a vida como noiva prudente. E aí o Senhor Jesus começa a anunciar as coisas que vão acontecer. E isso não diz respeito a nós, igreja. Não tem como nós mudarmos isso. Entendeu? Por isso que nós temos que ter olhos dessa condição. Porque nós não temos como mudar aquilo que já está escrito. Por isso que nós não temos que estar preocupados em governar nações e nos estabelecer dentro de um sistema político de tentar mudar essa verdade. Nós não temos que fazer organização política a nível de Congresso Nacional, a nível de Planalto, né? De lideranças a nível de Palácio de Governo, porque não é dessa maneira, não vai ser dessa maneira que nós... Não tem homens, não tem sistema humano, não existe nenhuma organização, né, política, social, econômica, que possa mudar essa verdade que o Senhor Jesus já estabeleceu. Por isso que nós temos que estar atentos a essa questão. Né? Quando o Senhor Jesus falou, dai a César o que é de César, é essa condição de nós, de dar a Deus o que é de Deus. Nós temos que estar ligados, né, nesse mundo espiritual, para o nosso estabelecimento dentro da verdade. Né? Então, aqui o Senhor Jesus começa a anunciar o que vai acontecer. Então ele diz que vai haver guerra, rumores de guerra, mas para nós, para nós não nos perturbarmos com isso. Olha só que palavra, querido. Quando nós ouvimos notícia de guerra e rumores de guerra, olha a diferença que um homem de Deus e uma mulher de Deus, movido pela presença do Espírito Santo no coração, porque é totalmente diferente daquilo que nós vimos no mundo. Quando você vê na televisão, quando o sistema da mídia, né, o noticiário, as notícias que dá aquele enfoque a respeito de guerra e de rumores de guerra, qual é a postura de todos? Todos se perturbam. Né? Há um movimento de interior nosso, de insegurança, de perturbação. Mas sabe o que o Senhor Jesus diz? Não vos perturbeis. Olha só, querido. Essa é a primeira conotação que nós temos que ter com relação aos fatos que vai existir na nossa do nosso mundo. Né? Para nós não perturbarmos com relação à situação de guerra e de rumores de guerra. Ele diz, porque assim deve acontecer. Então, é um fato já determinado, vai acontecer. Por isso que nós não temos que ficar preocupados com isso, não temos que perturbar com isso, porque isso está na ordem da vontade de Deus. O que nós temos que ter é buscar a presença de Deus no nosso coração, para que nós não sejamos atingidos por essa circunstância, para que nós não sejamos objeto de destruição, assim como vai acontecer nessas guerras, né? De locais sendo destruídos, de pessoas serem mortas. Mas nós, né, que somos firmados nessa verdade, nós temos que estar ligados para que o Espírito Santo nos leve em condição para que o nosso país, a nossa nação, os nossos filhos não sejam envolvidos nesses acontecimentos. E só Deus pode fazer por nós. Se ele está dizendo, não vos perturbeis, isso significa que ele já tem um cuidado a respeito de nós. Se ele dá essa palavra aqui para nós não ficarmos preocupados, é sinal que esses acontecimentos de guerra e rumores de guerra não vai atingir a vida daquele que tem o Espírito Santo, nem daqueles que estão sob a sua cobertura sacerdotal. E aí o Senhor Jesus diz, porque isso não vai ser o final ainda. Ele diz, ó, levantará uma nação contra outra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares. Nós estamos vendo isso. Haverá fome, tribulações. Essas coisas são os princípios da dor. Olha só, querido. Tudo isso que está acontecendo, de sofrimento, de angústia, de fome, de terremotos, de guerra, de nação contra nação, reino contra reino, ele coloca isso como princípio das dores. Sabe o que significa isso, querido? Que vem coisa pior, tá?
vem coisa pior. Esse é o entendimento que o Senhor Jesus quer que nós estejamos olhando. Essa é a ótica. Vem coisa pior ainda no mundo, de tudo isso que nós vimos até hoje. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fome lá na África, né? Nós vimos cenas de crianças, né, sendo ceifadas por causa da fome, da miséria. Nós vemos ali o terremoto que aconteceu no Haiti, né, aquela destruição sobre aquela ilha. Nós vimos o que aconteceu no Japão, né, a destruição que houve sobre o Japão. Então, nós temos conhecimento do Chile, todos esses acontecimentos de terremoto na China, que acontece sobre o homem. E ele diz que isso, e nós assistimos há pouco aquilo que aconteceu no Japão. Nós vimos as dores daqueles japoneses, nós vimos a situação que eles passaram, ali a questão daquela usina atômica que teve a repercussão com aquilo que aconteceu no Japão. Então, o Senhor Jesus considerou aquilo como o princípio das dores. Ele diz que vai acontecer coisa pior. Então, ele diz que que os cristãos, aqueles que estão firmados na palavra de Deus, ele diz que nós vamos ser entregues, vai haver perseguição com relação aos cristãos. Ele diz que vai ser aquele que leva o nome, que tem o Senhor Jesus no coração, que tem essa palavra, vai ser perseguido. E o principal perseguidor, quem vai ser o principal perseguidor da igreja do Senhor Jesus, ele diz que é a própria família. É filho contra pai, pai contra filho. Compreende? E isso ele já diz, já estou predizendo a vocês, está sendo predito a vocês. Antes que isso aconteça, nós já estamos sabendo que isso vai acontecer. Que vai haver uma perseguição, né, com os cristãos, e o nosso principal inimigo é o da própria casa. É a família que vai estar nos entregando. E nós vamos ser entregados diante de reis, no sistema religioso, porque o sistema religioso, aquilo que aconteceu, queridos, como nós vimos o embate do Senhor Jesus na geração dele, daquele sistema religioso que veio contrapor a palavra de Jesus, o ensino do Senhor Jesus, as maravilhas que ele praticou na geração dele, e a religião naquela circunstância quem foi combater o Senhor Jesus, foi quem crucificou o Senhor Jesus. Assim vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Quem vai contrapor a igreja do Senhor Jesus é o sistema religioso. É o sistema religioso dentro de uma ligação política, dentro de assim como na época do Senhor Jesus, o sistema religioso tinha uma ligação política forte com os governos, né, com Herodes, assim vai ser da volta do Senhor Jesus. A igreja religiosa de sinagoga, como o Senhor Jesus anuncia aqui, essa igreja vai estar ligada ao Estado. E esse Estado ligado ao sistema religioso é que vai perseguir a igreja do Senhor Jesus, a igreja que tem o Espírito Santo, a igreja que tem a unção, que tem a revelação da palavra de Deus. E aí, o Senhor Jesus diz, para nós não estarmos preocupados, não estar meditando naquilo que nós vamos responder diante dos governos e diante das igrejas. Essa perseguição vai haver, mas que o Espírito Santo é que vai dar resposta em nós, para nós não ficarmos preocupados quando tivermos que responder, né, quando for solicitado para responder algumas atitudes, o que diz respeito à nossa fé no Senhor Jesus, nós vamos ser confrontados. Como nós estamos vendo no Irã, pastor sendo perseguido, estando preso por dar o testemunho do Senhor Jesus e sendo obrigado a negar o Senhor Jesus. E ele não fez isso. Nós estamos vendo notícias de pastores lá no Irã que estão sendo perseguidos por essa palavra. Assim vai acontecer no mundo. Isso que está acontecendo no Irã vai acontecer no mundo. Porque vai haver uma ligação da igreja com o Estado, com o governo. E a igreja, mas não a igreja do Senhor Jesus, a igreja do espírito de engano, a igreja ligada ao mundo do espírito imundo, que vai se ligar ao Estado. E aí, a igreja do Senhor Jesus vai ser perseguida. E quando diz, quando vai acontecer situações de muitos
da igreja do Senhor Jesus, muitos vão à morte. Muitos vão ser entregues à morte. Né? Muitos vão estar entregues à morte e vão morrer. Como diz, filhos perseguindo irmão, pai contra filho, filho contra pai, e os farão morrer. E o Senhor Jesus diz que todo aquele que tem o Senhor Jesus no coração, todo aquele que tem o Espírito Santo, será odiado por todos, por amor ao nome dele. Todos. Então vai haver, querida, a igreja do Senhor Jesus vai ser uma igreja perseguida, assim como foi na época do Senhor Jesus. Vai ser uma igreja perseguida. É a tribulação, querido. O mundo não vai melhorar. O que o Senhor Jesus está anunciando aqui é que a situação vai ficar pior. Por isso que nós temos que estar atentos a buscar o único socorro que nós temos. É a ligação com o Espírito Santo no nosso coração. Nós não temos que ligar o Espírito Santo através de um sistema congregacional, querido. Porque vai ser difícil a convivência no sistema congregacional. Se nós estamos vendo que os da própria casa é que vai entregar, imagina o sistema congregacional. Então, nós temos que ter esse entendimento de nós entendermos que nossa ligação com o Senhor Jesus não é feita a nível congregacional. No nível congregacional, nós vamos dar o testemunho, nós vamos louvar a Deus no meio da congregação. Mas a nossa ligação com Ele é de ordem particular, é individual, é de coração com o Senhor Jesus. E nós temos que aprender desde já essa comunhão. Nós temos que aprender a ter essa comunhão. Nós precisamos aprender a ter essa segurança. Nós precisamos aprender a ter essa segurança, porque o Senhor Jesus diz que aquele que perseverar, né, nesse testemunho, aquele que não negar o Senhor Jesus, aquele que perseverar na comunhão com o Espírito Santo, mesmo diante dessa perseguição, mesmo diante dessa prova, mesmo em circunstância de morte, o Senhor Jesus diz, esse será salvo. Esse será salvo. Então, e qual a maneira que nós temos? Esperar socorro de um pastor? Esperar socorro de um irmão? Não, porque ninguém vai poder socorrer. O socorro nós vamos ter no Senhor Jesus, no Espírito Santo dentro do nosso coração, que é aquele que vai dar a palavra certa que nós devemos dizer. Qual é a nossa defesa? Qual é a palavra correta? O Senhor Jesus diz que nós não devemos nem premeditar qual palavra que nós devemos fazer, porque Ele, o Espírito Santo, já tem essa palavra para dar sobre as nossas vidas. Em seguida, o Senhor Jesus fala a respeito de um momento na qual o mundo vai passar. Isso o Senhor Jesus fala em vários evangelhos a respeito disso. Ele fala a respeito da abominação, da desolação que foi predita pelo profeta Daniel. Né? Então, Daniel já profetizou sobre esse momento. Que o Senhor Jesus diz, quando houver a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, ele diz, aquele que ouve, aquele que... quem lê, entenda. Aquele que está ouvindo, que entenda. Ele diz, quando acontecer isso, você tem que fugir, querido. Ele diz que quando isso for anunciado ao mundo, porque essa abominação da desolação, querido, o mundo inteiro vai ter conhecimento dele. Vai ser um anúncio geral para o mundo. Porque, queridos, dentro dessa ligação do sistema religioso com o Estado, vai haver uma aliança do sistema religioso com o Estado, uma aliança forte. E essa aliança vai se fazer para perseguir a igreja do Senhor Jesus. Não vai ser por outro motivo. Essa aliança vai ser para perseguir aqueles que têm o Espírito Santo. Vai para perseguir, por isso que vai existir essa aliança. Quando houver essa aliança, vai surgir o anticristo, querido. Ele vai se manifestar no mundo. E a manifestação dele vai ser essa postura, que a abominação da desolação é que ele vai se colocar no lugar de Deus para ser adorado pelos homens. Quando ele se colocar nessa posição de adoração, que o sistema religioso ligado ao Estado, né, ao Estado político e econômico, né, quando eles se colocarem o anticristo, Paulo fala na carta, chama de iníquo, né? Quando coloca ele nesse lugar de adoração, por isso que a palavra diz abominação da desolação, porque essa vai ser o sentimento que vai gerar no homem.
eles vão ver, vai abominar, porque o homem conhece a verdade, o homem, porque o Senhor Jesus disse que todas essas coisas aconteceriam, mas o evangelho seria pregado em todo mundo. Um dos cuidados que o Senhor Jesus tem é que todo homem tem acesso ao conhecimento dessa verdade. Então essa palavra vai ser pregada em todo mundo. Então todos vão conhecer. Então qual é a sensação que as pessoas vão ter nessa situação onde o iníquo vai se posicionar no lugar de Deus e vai ser adorado? E aí, qual é o sentimento que vai ser? Vai ser exatamente isso, essa expressão, abominação e desolação. Porque o homem vai se viver desolado e vai abominar aquela situação. Só que esse fato vai acontecer num sistema de perseguição, porque todos vão ter que aceitar isso goela abaixo. Ninguém vai poder dizer não. Todos vão ter que adorar obrigatoriamente. Vai existir uma imposição nessa situação. Vai haver uma obrigação de você reverenciar. Por isso que é a abominação da desolação. Porque você não vai fazer essa adoração da maneira que nós fazemos a Deus. Hoje, nós adoramos a Deus numa expressão voluntária. Ninguém te obriga a fazer isso. Ninguém exige que você faça isso. Compreende? Não existe essa situação. Você adora a Deus não é porque aquele que está lá no púlpito te obriga a você a adorar, né? Muitas vezes até acontece isso, mas é uma situação que não é da vontade de Deus, das pessoas obrigarem a adorar, né? Porque não é dessa maneira. Nosso Espírito, o Espírito Santo diz que não é por força nem por violência, é por amor. Então, alguns pregadores que posicionam dessa maneira, eles pregam na carne, eles pregam não no conhecimento de Deus, não no conhecimento de que representa Deus. Porque Deus é amor, querido. Ele é amor, por isso que ele diz que não é nem por força, nem por violência, mas pelo amor. É o amor. Então nós adoramos a Deus num gesto voluntário, num gesto de amor, num gesto de nós deliberarmos a nossa adoração. Só que nessa condição aqui, queridos, nesse momento da abominação, da desolação, o mundo, as pessoas vão ser obrigadas. Não tem esse negócio de voluntário. Vão ser obrigados, porque quem não fizer isso vai ser entregue à morte. Vai haver um sistema de fiscalização que os próprios familiares é que vão denunciar. Por isso que o Senhor Jesus falou aqui, ó, irmão vai denunciar irmão, pai vai denunciar filho, filho vai denunciar pai. Por quê? Os próprios da casa vai fiscalizar. Por isso que o Senhor Jesus disse, ó, quando acontecer isso, né, que o iníquo se posicionar nessa posição de adoração, quando acontecer essa situação de abominação da desolação, o Senhor Jesus já nos adverte para nós não voltarmos para casa. Porque Ele vai estar nos protegendo, querido. Essas coisas vão acontecer no horário que você vai estar protegido. Por isso que Jesus nos adverte. Você não vai estar no lugar onde você possa ser entregue. Ele diz, ó, aquele que estiver no eirado, que não desça para buscar roupa. Aquele que estiver na Judéia, que fuja para os montes. O segredo é nós não voltarmos para nossa casa. Não voltarmos para os nossos parentes, para onde eles estão, onde eles sabem onde nos encontrar. Nós temos que ir para um lugar onde ninguém sabe e o Espírito Santo vai nos conduzir. Por isso que nós temos que estar atento a essa voz do Espírito em nosso coração. Por isso que nós temos que estar atento a essa ligação com o Espírito Santo. Porque só Ele vai dar em nós qual é o lugar que nós devemos ir, qual é o lugar seguro que nós vamos estar. Por isso que é esse cuidado de nós, quando acontecer essa situação, que no mundo vai haver o anúncio dessa adoração e vai ser uma coisa preparada, né? Vai ser uma coisa preparada e aí nós temos que estar atentos e não vai ser e vai ser de surpresa. E pelo relato que o Senhor Jesus diz, vai ser uma coisa de surpresa. Por isso que ele diz, ó, aquele que estiver no eirado, não deixa para buscar roupa. Quer dizer, está sem preparo. Nós não estamos sabendo o momento que vai acontecer isso. Mas dentro do sistema político, religioso,
né? Onde vai haver essa elaboração na cabeça desses homens que estão dentro desse sistema, dentro dessa organização que domina sobre as nações. Eles vão estar gerando um momento para isso. Eles sabem qual é esse momento. E já vão estar sendo criado esse momento. E aí, quando acontecer isso, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo do nosso coração, para qual é o lugar que nós devemos estar. Porque o Espírito Santo vai nos proteger disso. E aí o Senhor Jesus diz que esses dias, ele fala que esses dias vão ser terríveis. Ele fala, ai das grávidas, porque a grávida não tem como proteger. Imagina uma grávida de 7, 8 meses para fugir nesse momento. Ele diz que que isso não aconteça no inverno, porque como nós vamos deixar roupa, né, no sentido de como nós vamos nos agasalhar no sistema de inverno. Por isso que nossa oração tem que estar nesse dia. Por isso que essa ligação com o Espírito Santo, querido, é importante para nossas vidas. Por isso que o Senhor Jesus diz, ó, vigiai, orai. Ele diz, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. Né? Ele diz que esse dia, querido, esses dias, vão ser dias que o mundo nunca viveu. Vai ser uma aflição tão grande. Ele diz que essa aflição, haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora e jamais vai haver. Então, querido, em primeiro lugar eu quero dizer, todos os anúncios que foi dito, isso aconteceu na época de fulano de tal, olha, aconteceu na época de ciclano, quando as grávidas foram mortas pela espada dos exércitos romanos. Não, querido, não aconteceu ainda. Porque o Senhor Jesus diz que essa aflição nunca aconteceu e não vai haver igual. Então, não existe ainda, nós não temos parâmetro para analisar essa aflição. Tal vai ser quando acontecer essa perseguição da igreja do Senhor Jesus. Quando o sistema político e religioso vai perseguir a igreja do Senhor Jesus. Vai ser uma aflição tão grande, querido, porque os nossos inimigos estão dentro da nossa casa, são os nossos próprios familiares, são os nossos próprios conhecidos, que vão estar envolvidos com esse sistema religioso, que vão ser enganados, porque o Senhor Jesus diz que nesse momento, querido, o mundo já está sendo preparado por esse espírito de engano que vai gerar Paulo fala sobre o espírito do erro. Esse espírito do erro já está preparando para esse lugar. Por isso que o espírito de engano, né, dos falsos profetas, do falso Cristo, já está anunciando isso no mundo, já está preparando isso no mundo. Por isso que a primeira palavra que o Senhor deu para a igreja é de não vos enganeis, de nós não sermos enganados, porque muitos vão ser enganados, muitos vão ser levados por esse mover religioso, de ligação com o Estado, muitos vão ser enganados por esse mover. E o Senhor Jesus diz que essa aflição vai ser tão forte, que se Deus não encurtasse esses dias, até os escolhidos se perderiam. Olha só como vai ser terrível. A nossa fuga, a nossa circunstância de insegurança, o lugar que nós vamos estar, vai ser tão inseguro que se o nosso Deus não encurtasse, até os escolhidos se perderiam. Ele diz que nenhuma carne, ele fala, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aquele dia. Vai haver sobre a humanidade, querido, um momento de aflição tão forte, tão triste, de abominação, de desolação, que até aqueles que estão no caminho da treva, ele diz que vão estar morrendo, que ele considera como carne. Aqui o Senhor Jesus separou aqueles que têm uma vida de 70, 80 anos, aquele que destinou a vida deles para viver só o presente século, só a vida de 70, 80 anos. E ele diz a respeito dos escolhidos. Então ele fala, esses vão estar todos sobre a mesma aflição. Queridos, nesse momento em que a igreja do Senhor Jesus vai ser perseguida,
o mundo vai ser perseguido. Vai haver um momento triste para o mundo todo, porque a mão de Deus vai pesar sobre essa situação. O espírito de erro que vai comandar o mundo, vai haver uma desolação. E todos vão sofrerem, todos vão ser envolvidos dessa angústia. Por isso que o Senhor Jesus já disse, ó, até os da carne, até aqueles que têm, nenhum sobreviveria, mas por causa dos escolhidos, o Senhor vai abreviar. E eu quero dizer a vocês, querido, que os escolhidos vão estar debaixo da proteção do Senhor Jesus. Os escolhidos vão estar debaixo da proteção do nosso Deus. Aqui não existe nenhuma palavra que os escolhidos... O Senhor Jesus disse que eles vão ser perseguidos pelos da própria casa. Por isso que nós temos que ter a sabedoria de não voltar. Por isso que nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo, para nós não voltarmos para buscar nada dentro da nossa casa. Porque o nosso inimigo vai ser da própria casa. E ele diz que você, o escolhido, o Senhor Jesus, por sua causa, ele vai abreviar aqueles dias. Por sua causa, o Senhor vai abreviar e te proteger e guardar a tua vida. Fica seguro disso. Seu papel, querido, é obedecer. É aquilo que o Senhor Jesus fala a respeito do Filho do Homem. Que fala a respeito da igreja do Senhor Jesus. Ele vai dar um ensino para nós, como nós nos conduzimos. Primeiro sinal que ele fala a respeito disso. Quando ele fala a respeito de você ser protegido. Ele diz, ó, cuidado. Porque muitos vão vir aí. Eis o Cristo. Ei-lo aqui, não acrediteis. Ei-lo acolá, não acrediteis. Ele diz, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós que vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo isso. Por isso que o Senhor Jesus diz, vós que tem a visão, vós que vedes, que tem a visão espiritual, vós que conhece a palavra, que conhece a voz do seu pastor, ele diz, eu já estou predizendo a vocês, vocês vão ver esse mover. Queridos, os sinais e maravilhas, o espírito do erro vai fazer muitos sinais e maravilhas. Por isso que nós temos que acostumar a não correr atrás de sinais. Nós temos que correr atrás do ensino da palavra de Deus. Nós temos que nos mover não atrás de sinais, porque o espírito do erro vai estar enganando a muitos. Nossos olhos têm que estar sendo na verdade do Senhor Jesus sobre a terra. É a palavra, é o ensino que nós temos que estar atentos. Porque é essa palavra escrita no teu coração é que vai te salvar. O que vai fazer o Espírito Santo mover dentro de você é o conhecimento que você tem dessa verdade no teu coração. Porque aí você vai conhecer a voz do seu pastor. Por isso que o Senhor Jesus diz, ó, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas não vai ser possível enganar os escolhidos, porque eles vão estar sendo estabelecidos na verdade de Deus, estabelecidos na fé, fundada no fundamento dos apóstolos, que é o conhecimento dessa palavra, na qual eles não vão deixar ser enganados. Não é o falso Cristo e nem o falso profeta que vão enganar aqueles que conhecem a verdade do Senhor no coração. Aí o Senhor Jesus fala a respeito de alguns sinais, querido. Fala a respeito de alguns sinais importantes, a respeito daquilo que nós temos que estar atento. Ele fala que depois daqueles dias de aflição, ele diz que, aí ele fala realmente da volta dele no final de toda a consumação do século. Que ele diz que depois daqueles dias de aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, as forças que estão no céu serão abaladas. Querido, isso fala a respeito que o mundo será abalado. A palavra de Deus diz, querido, que esse mundo vai fechar como um livro. As estrelas, o céu, o sol vai fechar. É como um livro. Vai abalar os poderes do universo. O final dos tempos, querido, a consumação, a volta definitiva do Senhor Jesus, na qual vai de consumação de século, ele vai abalar toda a estrutura do universo. As estrelas cairão, o sol apaga, a lua, vai haver escuridão e vai haver o abalo dos céus. E aí, queridos, já se consumou tudo. E aí diz que vai vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória,
E ele virá com seus anjos e ajuntará os escolhidos desses 4 ventos de toda a extremidade da terra até a extremidade do céu. Vai haver, querido, o Senhor Jesus vai chamar todos os escolhidos. Há uma multidão que vai crer nessa palavra e vai se estabelecer. Eu me alegro nisso, querido, porque a palavra de Deus diz que vai ser um povo muito grande, né? Vai haver os escolhidos de todas as extremidades da terra, vão estar nesse momento se encontrando, né? Se encontrando com o Senhor Jesus na proteção e nos cuidados dele de uma maneira definitiva. Mas ele dá 2 sinais importantes para nós a respeito desse momento. Ele fala a respeito da parábola da figueira, que ele diz que quando os ramos da figueira que se torna terro, brota as folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Ele diz que quando isso acontecer, saber que essa situação já está porta. Ele diz, ó, depois ele diz outro texto, que essa geração que vai ver a figueira, né, brotar, e essa figueira que brota, as folhas brotam, essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça, onde haja toda essa consumação até a volta definitiva do Senhor Jesus. Querido, no meu entendimento, essa figueira que o Senhor Jesus anuncia aqui é a nação de Israel, mas a nação espiritual de Israel, não a nação-estado, não a nação estabelecida pelo decreto, aquele embaixador brasileiro que estabeleceu lá o Estado de Israel como Estado político. Não, querido. Aqui, o Senhor Jesus está falando a respeito da igreja do Senhor Jesus, daquele judeu que se torna messiânico, o judeu, aquele do povo escolhido, o remanescente. Em Romanos 10 fala muito a respeito disso. Há nessa nação judaica, a nação na qual Deus estabeleceu toda a promessa de vida eterna para o homem, da vida com Deus, do único Deus verdadeiro. Ó Israel, só tem um único Deus, adorar esse único Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Essa palavra foi dada para esse povo. Há um remanescente desse povo. Esse remanescente, querido, é que vai declarar a visão e reconhecer que o Senhor Jesus é Filho de Deus. Reconhecer que o Senhor Jesus é o prometido. E quando isso acontecer, que lá da nação de Israel estabelecer esse broto, estabelecer essa figueira do remanescente de Israel, anunciando o Senhor Jesus como o Messias, como o prometido. E a palavra de Deus diz, querido, que essa nação, esse povo, esse remanescente, eles não precisam ter de arrependimento. Nós, gentios, precisamos entrar no reino do céu pelo arrependimento. Nós temos que arrepender da nossa obra morta. Nós temos que nos arrepender, mas eles não precisam, queridos. A palavra de Deus para eles, basta que eles reconheçam. Eles não precisam passar pela água do batismo de arrependimento. Eles não precisam entrar pelo batismo de João. Por isso que Jesus confrontou eles. O batismo de João é do céu ou dos homens? Porque o batismo de João é para nós, gentios. Para nós entrarmos no reino do céu, é preciso que entremos pela água e pelo Espírito. Eles vão entrar pelo Espírito, queridos. Eles não precisam passar pelo arrependimento. Eles têm, lá nas cartas de Romanos, nós vamos estudar isso. Paulo explica muito bem isso. Eles já têm a promessa para a vida deles. O que eles precisam é reconhecer o Senhor Jesus como Messias. Essa é a figueira na qual o Senhor Jesus fala. Quando o Senhor Jesus fala dessa figueira, então que brotou o ramo, que reconheceu o Messias, que reconheceu o prometido de Deus. Essa geração não vai passar sem que tudo isso se cumpra. E aí o Senhor Jesus fala a respeito, dá uma explicação para nós, igreja. É aqui um ensino para nós estarmos atentos. Primeiro ele diz para nós não sermos enganados. Agora o Senhor Jesus dá o segundo ensino a respeito de qual comportamento que nós devemos ter diante de todas essas coisas que vão acontecer. Ele fala, olha, aqueles dias, a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas o Senhor Jesus diz, ó, olhai, vigiai e orai, porque vocês não sabem como chegará esse tempo. Né? O tempo da aflição, o tempo da abominação da desolação, nós não sabemos. Nós sabemos que há uma criação disso. O Senhor Jesus já anunciou. E nós sabemos que já está sendo gerado isso a nível do espírito do erro, a nível
da operação do erro, já está sendo gerado isso. Mas nós que somos igreja do Senhor, nós não sabemos. Nós estamos na luz, mas vivemos na dimensão do Espírito Santo. E a dimensão que o Espírito Santo nos dá é para você estar vigiando e orando. E aí ele dá um exemplo, olha, um homem partido para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade para o seu servo. E a cada um a sua obra que mandasse, a cada um a sua obra, e mandou o porteiro que vigiasse. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se de tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos acheis dormindo. E essas coisas vos digo a todos, essa coisa eu digo a todos, vigiai. Querido, o Senhor Jesus está falando desse homem, falando dele, ele que dizia o Filho do Homem. Então ele diz que, olha, ele saiu, mas ele deu autoridade para nós. Ele diz, ó, partido para fora da terra, o corpo dele saiu fora da terra, embora a autoridade dele está em nós, pelo Espírito Santo em nós. A autoridade que o Senhor Jesus nos deu está no nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo que está dentro de nós. Então, ele deixou essa casa, ele deixou o tabernáculo da casa dele e da carne, que ele está sentado à direita de Deus Pai. Mas ele deixou autoridade sobre a casa dele, ele deixou autoridade sobre nós, através da presença do Espírito Santo no nosso coração e através do nome do Senhor Jesus, a fé no nome do Senhor Jesus de nossa boca. Aí ele diz que cada um, ele deu a cada um a sua obra. Cada um de nós temos uma obra a cumprir. Deu a cada um a sua obra. E ele deu ao porteiro para que vigiasse. O porteiro, querido, é o lugar da torre que nós falamos, quando nós dizemos a respeito que o Senhor Jesus deu essa vinha. Ele deu a vinha, deu o lagar e deu uma torre. A torre é o olho espiritual que nós devemos ter. Você está vigiando. A torre é o olhar espiritual de você estar atento àquilo que está acontecendo ao seu redor, de você estar atento às condições que está acontecendo no mundo, de nós não estarmos dormindo, de nós não dormirmos uma morte, ter um sono espiritual, de nos deixarmos ser enganados pelo mundo, sermos enganados pelas pessoas. É esse o olho de porteiro que o Senhor Jesus está nos anunciando. Ele diz, porque nós não vamos saber que hora que ele vai voltar. Porque ele diz que o anúncio, que quando a trombeta do anjo tocar no céu, vai ser como um raio que sai do ocidente e que vai para o oriente. É um instante muito rápido. Então nós temos que estar atentos. E a palavra de ordem para nós, querido, Igreja do Senhor Jesus, é de nós vigiarmos. A palavra para que nós não sejamos pegos de improviso e nem nós estarmos dormindo. A questão de estar dormindo, querido, é a questão de você ser enganado, de você entrar na basofa do diabo e seguir espírito de engano, e seguir espírito de erro. Isso é dormir, é você cochilar através do mundo espiritual. E o Senhor Jesus diz, ele fala, digo-vos, e ele diz novamente, vigiai. Essa atitude que nós devemos ter, querido, vigiai. E para nós termos essa vigilância, é preciso nós termos conhecimento. Nós temos que ter conhecimento pleno, estarmos acordados, vigio, aprendendo o ensino, ouvindo a voz do Espírito Santo, para que nós possamos estar atentos ao conhecimento que Deus dá para nós, na relação da vida do mundo espiritual e daquilo que acontece ao nosso derredor. Queridos, uma palavra poderosa para a igreja. Fala a respeito do futuro, mas a palavra que nós temos que entender, que do mundo que nos reserva do futuro, o amanhã que está na mão de Deus, o cuidado que nós temos que ter é ter o Espírito Santo em nosso coração. Cada um que guarde a sua coroa, cada um que guarde a sua salvação, isso é individual. Queridos, nós temos muito que aprender. É o convite que eu quero fazer a vocês, porque nós vamos continuar nesse estudo maravilhoso dos Evangelhos. E amanhã quero fazer o convite de nós estudarmos o capítulo 14 de Marcos, se assim Deus nos permitir.